Boa noite, poxa vida, mais uma terça, né? É isso que nós agradecemos a Deus, né, de estarmos aqui para celebrarmos a Jesus Cristo com mais esse culto de louvor e adoração ao seu santo e poderoso nome. Eu estou muito feliz, né? Feliz porque cada conquista, né, traz uma felicidade, traz uma alegria, né? Essa alegria é perene em mim, né? Porque Cristo está em mim. Mas quando a gente conquista algo, né, que a gente, sabe, a gente não merece, Deus assim nos concede, como uma semana, como esse dia, né? Poxa, eu tenho que ser grato a Deus, né? Deus é maravilhoso. Eu não mereço, né, pelos meus erros, por cada um das minhas mazelas que eu cometo, que eu pratico, eu não mereço tal rasgo de amor do nosso Deus, mas assim mesmo Ele o faz, né? Porque Ele cumpre as suas promessas, né? E Ele fidelizou mais uma semana para a gente, mais um dia para a gente, início de noite. Estamos aqui reunidos para louvar, engrandecer e adorar o seu santo e poderoso nome. Nós vamos orar nesse momento, vamos, sabe, clamar a Deus para que Deus nos dê a sua direção. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelos momentos que o Senhor já nos proporcionou nesse dia. E agora, desde que começamos essa transmissão, esse culto de louvor e adoração ao teu santo nome, ó Senhor, colocamos todas as coisas que o Senhor quer que sejam faladas aqui. Te pedimos a direção do teu Santo Espírito para que me use, para que eu seja um instrumento em tuas mãos. Para isso eu coloco diante do teu trono de graça, Pai, os meus arrependimentos, sabendo, Pai, quanto isso custou, né? O Senhor deu o seu Filho deu a sua vida em troca da nossa, e o sangue de um inocente foi jorrado para nos dar salvação, nos dar remissão de pecados. E por esse motivo, Pai, eu posso estar diante do teu trono, clamando ao Senhor que perdoe os meus pecados em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, me use nesse momento, me coloque palavras nos meus lábios, como tu me destes a mensagem, agora que tu fales ao coração daqueles que entrarão, Pai, na transmissão, aqueles que receberão os vídeos, ó Pai, abençoe a vida de cada um e que cada um receba a porção que o Senhor tem para cada vida, Pai. É isso que eu te peço e desde já lhe agradeço e faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, queridos, para quem chegou agora, boa noite. Maria José, boa noite. Tirou as caracas, né, Maria José? Ia tomar banho. Roberto Isidoro, acho que você não tomou banho não, hein, Roberto? Mas vamos seguir. Amo vocês, tá? Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós aqui temos, né? Eu já ia começar pelo lado errado, né? A gente já começar com a gratidão. Então nós vamos. O assunto de hoje, né? Maria, você é demais. Você é demais, Maria José, te amo. O assunto de hoje, ele, de certa forma, né, ele causa, assim, uma certa perplexidade, né, porque ele nos faz refletir, né, eu botei um tema e deixei o outro, mas eu acho que Deus quer que eu coloque e fale esse para vocês, né. Você sabe quanto custou o perdão de Deus? Para você hoje ter acesso ao perdão de Deus, você sabe o custo disso? Você tem ideia para valorizar esse custo, esse ato, esse rasgo de amor que Jesus teve, tanto Deus quanto Jesus teve em relação à nossa vida? Então eu queria que você refletisse sobre isso, tá? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, 18 e 19, diz o seguinte, reticências, né, porque tem
um texto um pouquinho antes, mas eu só quero ler esse pedaço. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, reticências, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Né? Então, que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra. Então, o custo foi esse. Deus se humanizou e se fez um cordeiro como sacrifício vivo para que nós tivéssemos vida eterna. Henrique, Jesus te abençoe, meu cunhado, seja com a tua família aí, para que nós tivéssemos hoje o acesso direto a esse perdão em nome de Jesus. O sangue de Jesus purifica todos os nossos pecados, né? E muitas vezes tratamos o perdão de Deus como algo barato, né? É verdade. Nós vemos algo muito barato no perdão de Deus e por isso banalizamos esse perdão. Há uma banalização nesse perdão, porque a gente não para pensar que, pegando ali a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais, ele diz não pecar o mesmo pecado, e tem pessoas que continuam pecando da mesma forma, fazendo não só aquilo, mas como coisa pior. E de forma muito desrespeitosa, né, pedem perdão a Deus, sabendo que vão continuar errando. E o errante contínuo, poxa, Deus não tem como perdoar, porque é um erro premeditado. Você está premeditando o perdão de Deus. Né? Então, parece barato, automático, esquecendo que, embora seja a graça para nós, ela teve um custo infinito para Deus. Entender, olha, eu queria que vocês entenderam o preço do perdão, é a chave de valorizar a salvação e viver uma vida de gratidão e santidade. O perdão de Deus não é isenção da culpa sem pagamento. É a transferência, Solange, por gentileza, é a transferência, entendeu? A transferência, desculpa, irmãos, aqui tem um inseto por aqui que eu não sei onde ele foi, ele está rodando por aí, né? Desculpa, irmão, desculpa. O perdão de Deus é a isenção, não é isenção de culpa. Vocês viram que ela matou, né? A isenção de culpa sem pagamento. É a transferência da nossa dívida para Jesus. A gente transfere a nossa dívida para Jesus. Quando você se arrepende genuinamente dos seus pecados, Jesus leva sobre si esses pecados e Deus ouve o nosso pedido de perdão. Então só Jesus pode perdoar pecados e só a Ele, só a Deus é que devemos pedir perdão. A mais ninguém, sim, a mais ninguém que eu digo, a nível de remissão de pecados. Agora, se pedir perdão a uma pessoa, se desculpar, isso faz parte de ser crente, né? De ser uma pessoa, acima de tudo, discípulo de Jesus. E como cidadão, como ser humano, né? Educado, que reconhece seu erro e se arrepende e pede perdão ao seu semelhante, né? Aquele que você ofendeu. Né? A dúvida é que não podemos pagar o problema. Não podemos pagar. É o problema, nós temos um problema, não temos como pagar. Né? O pecado é uma dívida imensurável contra um Deus santo. Como tu paga isso a um Deus santo, sabe? Não tem como. Só Jesus. Você paga através do seu, não é pagar, mas através dos seus arrependimentos, os seus pecados são purificados. Sua vida é purificada, porque quando é genuíno, ele perdoa os seus pecados. Né? Nenhuma quantidade de dinheiro, boas obras ou sacrifícios humanos pode pagar pelos nossos erros. Nada disso, irmãos. Serviço, ativismo na igreja, seja o que for que você faça, participar da ceia,
né, nas datas de cada igreja que tem, umas é primeiro domingo, outra é segundo, outra é terceiro, né, o que seja. Isso não paga a dívida, isso não perdoa os pecados. Uma que a ceia é um memorial, é para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, e não para a remissão de pecados, né? Então, a justiça de Deus exige retidão, e a consequência do pecado é a morte. O que é a morte? Quando ela vai sem arrependimento, sem Jesus, é a separação completa sua com Deus. Você se separa definitivamente de Deus. E aí vem todos os males infinitos na sua vida. A justiça de Deus é fantástica. É como o perdão de Deus não é um simples esquecer. É a justificativa divina sendo satisfeita. Sabe? É a justiça de Deus sendo realizada. Boa noite, pastor Joselito, que Deus abençoe você, Ana Paula, que aniversariou na semana passada, que Deus abençoe vocês, né? E amanhã culto, às 9 horas, pastor Joselito aí, com o seu estudo, no seu próprio Facebook. Miguel Cardoso, boa noite, querido, Jesus abençoe você e sua família. O 2, o alto preço, a cruz, o pagamento, sabe, o sangue de Cristo. O perdão custou o sangue do Filho de Deus. A substituição na cruz, Jesus assumiu o lugar de réu. E ele pagou a dívida que nos acumulávamos dia após dia. Jesus acabou com a inflação. Sabe, tinha uma inflação dos nossos erros sem arrependimento, sem poder se arrepender. Jesus tirou todo esse juro, tá? Toda essa mora, isso tudo caiu por terra, porque o sangue de Jesus nos purificou e nos livrou de toda essa dívida que nós tínhamos com Deus. E agora nós temos um acesso direto ao Criador. O sangue de Jesus nos proporcionou isso. Por isso nós devemos valorizar isso. Não devemos cair em tentações brabas, ou então coisas da nossa própria vaidade, queridos. Olha, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu vou entrar com sofrimento aqui, mas eu queria falar que a vida, tem uma poetisa que diz que a vida é bela, só nos resta viver. E é verdade, sabe? Porque a vida realmente ela é bela, né? O que acontece é que nós fazemos escolhas erradas. Tudo, a nossa vida não é ruim, nós fazemos ela ser ruim com as nossas escolhas. Você não nasce com uma vida ruim, você nasce com a vida que é um dom de Deus. Mas a sua vida começa a ser ruim, já começa às vezes com os pais, né? E depois você próprio faz as suas escolhas, né? Então, não é culpa de Deus, é culpa do homem. O homem faz escolhas. Se é um ser puro, né, que é um bebê, né, são os pais que fazem escolhas. Se é um adulto, ele fez as escolhas. Um adulto ou uma criança já com discernimento, né, sabendo o que é o bom, o que é o mal, o bem e o mal, ele já tem discernimento para saber que são as escolhas dele que vão causar consequências na vida dele. Talvez não com essa coisa ampla, mas vai colher as consequências. Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele foi ensinado a isso. E se ele não foi, porque é impossível, porque a vida acaba nos ensinando isso, nós temos a responsabilidade por essa vida que não conhece a verdade, né? Então o sofrimento, Jesus não apenas morreu, mas sofreu, foi humilhado, sentiu o abandono para que fôssemos aceitos através da sua ressurreição. Olha, Jesus teve que fazer tudo isso para ser aceito. Apesar de tudo que ele já tinha feito, ele teve que morrer e ressuscitar para eles acreditarem que ele era o próprio Deus. Queridos, olha como é a nossa vida. Nós temos todo esse conhecimento e erramos, né? Nós vivemos numa situação muito difícil, sabe? Onde colocamos a culpa em Deus por
por várias coisas. Mas hoje nós temos uma libertinagem terrível, é sexo casual, é pessoas que odeiam as outras, é pessoas que hoje matar não tem consequência. Sabe, porque as pessoas matam e ficam impunes, destruir a vida das pessoas judicialmente não tem consequência. Sabe? Então, poxa, e crentes fazem isso, pessoas que conhecem a verdade, são arquitetas disso, arquitetam esses planos terríveis, maléficos, malignos, né? Esquecem que tem um Deus que irá julgar tudo isso. Então não adianta pedir perdão se você sabe, você vai continuar fazendo essas coisas. Entendeu? Então nós precisamos entender que o preço que nos impede de pecar intencionalmente, a gente não pode pecar intencionalmente, porque houve um preço, tem um preço para isso, queridos. Quem sabe o custo não brinca com perdão. Você sabe qual é o custo para você quando você erra, sabe, tendo consciência que você vai errar e depois você vai pedir perdão a Deus porque você errou. Não, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Não, Deus não vai te perdoar. E essa mácula vai ficar. E você vai ser separado o dia que você partiu, ele voltar, e você, se ele voltar e você estiver aqui, você vai ser separado. A igreja vai subir e você vai ficar. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E como aquela mulher, Jesus, não vai e não peques mais aquele pecado. A capacidade de perdoar. Né? Como Deus pagou um preço alto para nos perdoar, somos chamados para superar o orgulho e perdoar aqueles que nos ofenderam. Poxa vida, se Deus nos perdoa, como não vamos perdoar os nossos semelhantes? Como não há perdão no meu coração por uma pessoa que erra comigo? Tem que haver, irmão, se Deus perdoou, fez um sacrifício imensurável. Deu seu próprio filho, Jesus deu sua própria vida pela nossa. Como nós não vamos perdoar as pessoas? Isso tudo para nos dar vida eterna. A liberação da alma, isso é importantíssimo. O perdão libera quem perdoa da amargura, a vingança e do remorso. Sabe, o perdão libera tudo isso. Sabe, e nós somos, o sangue de Jesus nos purifica. O perdão é incondicional ou exige algo? O perdão é incondicional ou exige algo? Né? O perdão de Deus é oferecido a todos, mas apropriado por aqueles que se arrependem e creem em Cristo Jesus. A Bíblia, ela ensina que perdoar aos homens é essencial para desfrutar a plenitude do perdão, sabe? Divino, perdão divino em nossa vida diária, sabe? O perdão de Deus é a maior prova de amor, mas também é a maior demonstração de justiça. Ele não ignorou o nosso pecado, ele o puniu em Jesus. Deus não tinha como ignorar os nossos pecados, porque ele é santo, ele é justo. Então ele puniu os nossos pecados em Jesus Cristo. Poxa, gente, olha só, olha como precisamos de arrependimento, como precisamos não banalizar o perdão. Ele custou muito caro, sabe? Custou muito caro, queridos, sabe? E eu faço um apelo a vocês. Valorize o alto preço que Jesus pagou por você. Você valorizou esse alto preço? O Nildo José Vitor, a paz, querido, você é também pedido de ajuda aqui a Moçambique. Nós oramos por Moçambique, por Nampula, pelo centro de Moçambique, a parte central do país. Pode deixar, Nido, nós vamos continuar orando por Moçambique, né? O perdão, né? E hoje
é reconhecer que a sua dívida foi paga. A sua dívida foi paga, meu irmão. O perdão foi de graça para você, mas custou tudo para Jesus. Agora eu quero que você reflita sobre isso. O perdão custou tudo para Jesus. Você nem eu temos condições de pagar isso. Então, por que não fazemos o dever de casa e nos arrependermos dos nossos pecados? Sabe, Deus sabe o que necessitamos. Deus sabe o que precisamos. Então, antes mesmo de você abrir seus lábios, sabe, abrir sua boca e soltar sua língua para pedir, Deus já sabia de tudo isso. Sabe, então nós precisamos ter discernimento suficiente para saber que Deus sabe de todas as coisas. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Porque é através do arrependimento que o sangue de Jesus nos purificará de todos os